Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Para os católicos, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor se dá o título de pastor, de bom pastor. Nosso Senhor é o pastor que conhece perfeitamente suas ovelhas, que guia o rebanho, que vai à frente de suas ovelhas, que guarda e defende as suas ovelhas, que as alimenta e que dá a vida por elas. Onde já se ouviu falar do pastor que dá a vida pelas suas pobres ovelhas? Somente nosso Senhor Jesus Cristo é tão bom pastor ao ponto de dar a vida pelas suas ovelhas pecadoras. Que grande a bondade e a misericórdia divinas ao nos dar um pastor como nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor foi venerado como bom pastor desde o início, desde o tempo dos primeiros cristãos. Já São Pedro, no final da epístola de hoje, menciona Cristo como pastor das ovelhas desgarradas. Nas catacumbas em Roma, os cristãos muitas vezes se reuniam para o culto, para venerar os mártires lá sepultados. Então, nas catacumbas nós encontramos pinturas de Jesus, o bom pastor. Nosso Senhor, nosso pastor eterno, subiu aos céus, que é seu lugar próprio, após a ressurreição com seu corpo glorioso. Antes de subir aos céus, porém, na quinta-feira santa, durante a última ceia, a primeira missa, nosso Senhor nos deixou pastores, seus representantes na terra, para guiarem os homens ao pasto eterno do céu. Ele instituiu o sacerdócio. Nosso Senhor fundou sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, como uma sociedade hierárquica, com o Papa como chefe supremo, com os bispos responsáveis por uma porção do rebanho, sempre em obediência e dependência do Papa e com os padres que cooperam com os bispos. Nosso Senhor, na sua bondade infinita, instituiu o sacerdócio, Ele instituiu o sacramento da ordem, Ele instituiu pastores para as suas ovelhas. São Bernardo nos diz que todas as graças nos vêm pelas mãos de Maria, como dizem também vários santos e a própria igreja. Mas podemos dizer, repetindo as palavras do santo Cura d'Ars, que tudo nos vem também pelas mãos dos sacerdotes. Todas as graças, todos os dons celestiais. É muito conhecida a passagem na Sagrada Escritura em que o profeta diz que todos os males vêm dos maus sacerdotes, mas o contrário também é verdade e muito mais eficaz. Todos os bens vêm pelas mãos dos sacerdotes. É pelas mãos do Padre que o sacrifício que o sacrifício de Cristo na cruz é renovado sobre os altares durante a missa. E é pela missa que os méritos de Cristo nos são aplicados. Pelas mãos do Padre, nosso Senhor desce do céu em corpo, sangue, alma e divindade, sob as aparências do pão e do vinho. Nem Nossa Senhora, nem os anjos podem fazer tal coisa. Quem deu a vida da graça para a nossa alma pelo batismo, tirando-a do pecado original? Ordinariamente, o Padre. Quem purifica a nossa alma dos seus pecados atuais? O Padre, pela confissão. Quem alimenta a nossa alma, dando-lhe o corpo de Cristo? O Padre. Quem prepara a nossa alma para a morte, pela extrema unção, fortalecendo-nos para o último combate, no momento da morte? O Padre. Quem nos presta o auxílio das bênçãos e dos sacramentais para nos auxiliar, para nos ajudar a viver em bons cristãos? O Padre. Quem tem o dever de nos instruir naquilo que nosso Senhor veio nos transmitir, nos revelar? O Padre. Em última instância, caros católicos,
como nos diz o Santo Cura d'Ars, todas as graças vêm ao mundo pelos sacerdotes. O padre se torna tal ao receber o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, como o próprio nome sugere, ordena o padre inteiramente para o próximo e para Deus. O sacerdote não é sacerdote para si mesmo, mas para Deus e para os outros. O sacerdote não pode confessar a si mesmo, não pode administrar a si mesmo os sacramentos, com exceção da Eucaristia. O sacerdócio é inteiramente para Deus e para o bem das almas. E grande graça nosso Senhor nos deu com o sacerdócio. O sacerdócio católico é participação do sacerdócio de Cristo, em que veio Cristo fazer no mundo, dar testemunho do Pai e nos salvar. O mesmo deve fazer o sacerdote, fazer que Deus seja mais conhecido, amado e servido, e ele deve trabalhar pela salvação das almas. Se é tão grande a importância do sacerdócio, é imperioso que haja padres e bons padres. Ainda para citar São João Maria Vianney, se uma região é deixada 20 anos sem padre, as pessoas irão adorar os animais. Mesmo se pode dizer, no caso em que o pastor, em vez de ser um bom pastor, é um mercenário preocupado com seu próprio bem e conforto, preocupado em propagar suas próprias ideias, não as ideias de Cristo, ou preocupado em agradar ao mundo, em vez de se preocupar a glória de Deus e a salvação das almas. O mesmo santo nos diz que quando se quer destruir a religião, se começa por atacar o sacerdote, pois sem o sacerdote não há mais sacrifício, e sem sacrifício não há mais religião. Ataca-se o sacerdócio porque é dele que vem todo o bem, pelo sacrifício, pelos sacramentos, pela recitação do ofício divino a que o padre está obrigado e por tantos outros meios. O demônio, porém, sabe que não pode destruir o sacerdócio católico, pois Nosso Senhor nos assegurou que as portas do inferno não haveriam de prevalecer. Sabendo que não pode destruir o sacerdócio católico, o inimigo tenta então desvirtuar o exercício desse sacerdócio, de forma que o sacerdote não seja mais o homem do sacrifício da missa e do culto a Deus, de forma que o sacerdote se preocupe mais com os aspectos sociais do que com o bem das almas, de forma que o sacerdote se torne um filantropo mais do que um pastor, de forma que o sacerdote busque os seus interesses e não os interesses de Deus e o interesse da salvação das almas. Infelizmente, esse desvirtuamento do sacerdócio católico está bem presente atualmente. Se nossa sociedade vive na grande confusão atual, é em grandíssima parte devido à crise que há no sacerdócio. Ainda não chegamos a adorar os animais, mas estamos bem encaminhados com o aborto, com o casamento, a união dos homossexuais e tantas outras coisas, destruindo o fundamento mesmo da sociedade. Então, se nossa sociedade vive na grande confusão atual, é em grandíssima parte devido à crise do sacerdócio católico. O sacerdote ele tem que ser o homem da missa, o homem do sacrifício, o homem da Eucaristia. Ele tem que ser o homem da fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Ele tem que ser o pastor que aponta e denuncia o louco. Ele tem que ser o homem que aponta para o céu, para nos fazer lembrar que fomos criados para o céu, para a vida eterna, para Deus. Ele tem que ser o homem que reflete a caridade do coração de Jesus, conduzindo com bondade as pessoas para a glória eterna. É dever de todos nós, caros católicos, dever contido no 4º mandamento, rezar pelos pastores da Igreja. Rezemos a Deus pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes. Peçamos a Deus pelas vocações
sacerdotais, para que Ele nos dê sacerdotes santos. Não há outra solução para a crise a não ser a santificação das famílias, pela santificação das famílias, que saiam boas e santas vocações sacerdotais para converter as almas. Façamos então a nossa parte, sendo bons cristãos, bons católicos, pois Deus dá ao povo os pastores que o povo merece. Nosso Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se rezamos para que Ele nos dê pastores segundo o seu coração, Ele há de ouvir as nossas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.